Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Eleandro, eu sou fundador da AssessorTech Business Intelligence. A nossa empresa é uma empresa que trabalha com desenvolvimento e consultoria em projetos de business. Utilizamos uma ferramenta muito bacana que é a plataforma Riser. A plataforma Riser é uma ferramenta onde você consegue construir a sua aplicação de forma muito rápida e fácil. Nesta ferramenta, conseguimos construir aplicações em questões de minutos, publicá-las e utilizá-las nos diversos dispositivos móveis, sejam eles tablets, celulares, qualquer navegador de internet. Mas o que a AssessorTech faz com o Riser? A AssessorTech utiliza o Riser como uma plataforma para entregar aos nossos clientes projetos muito mais encorpados. Utilizamos o Power BI como ferramenta de análise de dados, porém o Power BI ele não tem uma ferramenta de input de dados, ou seja, de cadastros e configurações. Então a gente desenvolve projetos utilizando o Riser e cria sistemas conectados, né, ao Power BI, conectado a outras fontes via API, via conexão de banco, né, e monta plataformas como essa. Nesse caso, por exemplo, é uma plataforma que foi criada para um escritório contábil, aonde ele contém toda a parte de comunicação com o cliente final dele, aonde ele imputa os dados, as guias, publica os relatórios para o cliente, né, numa plataforma muito bacana. E nessa plataforma, a gente construiu um dashboard, construiu toda uma análise de dados, né? Então, quando o cliente loga nessa plataforma, ele tem, além de todos os recursos dessa plataforma, ele tem o Power BI, né? Tem dashboards embutidos, né? Dashboards dinâmicos, né? Dashboards que o usuário consegue interagir, que o usuário consegue filtrar essas informações, consegue fazer todo o tratamento de dados, né? Aqui dentro, e tudo isso dentro da plataforma Riser, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a parte cadastral, mas o usuário também tem a parte do Power BI incorporado dentro ao projeto. Mas então, como é que a gente faz esse projeto? Como é que eu faço isso dentro do meu Riser? Ou eu gostei do Riser, gostei do Power BI e quero fazer isso para a minha empresa. Então, para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, solicitar a Riser, né, a liberação do acesso ao banco de dados. Isso é muito rápido, muito prático, né? Você entra em contato, eles liberam, vão te caminhar os dados de acesso, né? E você vai ter acesso a todos os teus dados, né, que estão armazenados lá no banco MySQL que o Riser alimenta, certo? De posse desse usuário e senha, a gente vai precisar do Power BI. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft que possui o Power BI Desktop, que é uma ferramenta para desenvolvimento desses dashboards. Essa ferramenta ela é muito prática, é muito dinâmica, muito fácil de aprender, tem muito conteúdo na internet também gratuito sobre ela. Ela possui a versão gratuita também, né, que você pode usar ilimitadamente, né, com segurança, né? Então, para baixá-la, a gente precisa acessar o site da Microsoft ou procurar no seu navegador, né, essa opção do Power BI, fazer o download e a instalação do Power BI Desktop. Tá? A partir do Power BI Desktop é que a gente conecta esses bancos de dados e cria esses visuais. Tá? Então, dentro do Power BI, dentro desse desktop, a gente construi essas ferramentas. Após instalar o Power BI Desktop, teremos como tela de fundo esse visual. Tá? Então é nesta ferramenta que criaremos esse visual, que criaremos esse projeto, por exemplo, né? Que conseguiremos criar projetos semelhantes a esse. Tá? Para isso, primeiro precisamos conectar as fontes de dados. Tá? Então hoje o Power BI possui diversos formatos de carga. Utilizaremos para esse fim o banco de dados MySQL, que é onde estão armazenados os dados da aplicação Riser. Então, ao clicar em obter dados, teremos essa tela e vamos localizar aqui o nosso banco de dados MySQL. Ao clicarmos em conectar, ele irá nos solicitar o nome do servidor onde estão hospedados os dados. Tá? Isso são informações que a Riser vai te enviar e também do nome deste banco de dados. Né? Então, no meu caso, meu banco de dados está instalado nesse servidor e este é o nome do meu banco de dados. Ao clicar em OK,
próximo passo será informar as credenciais de acesso a esse banco de dados. Então, essa informação também a Rise irá encaminhar com os dados de acesso desse banco. Nesse momento, serão listadas todas as tabelas que existem naquele banco de dados MySQL. Então, no meu caso, eu tenho todas essas tabelas aqui. Utilizaremos como exemplo a tabela de despesas e, ao clicar sobre ela, veremos uma parte dos dados existentes nessa tabela. Então, conseguiremos por aqui, pelo lado esquerdo, navegar entre as tabelas e visualizar os dados existentes, né, para nos certificarmos se essa realmente é a tabela que queremos. Para nosso exemplo, utilizaremos essa tabela de despesas, a qual eu vou marcar aqui do lado e irei marcar a opção transformar dados. Na opção de transformar dados, iremos visualizar esses dados e realizar tratamentos. Por exemplo, o nome dessa tabela, eu não quero toda essa descrição, eu quero chamar essa tabela de despesas. Então, na nossa lateral esquerda, veremos todas as tabelas carregadas e na nossa lateral direita teremos todas as etapas e no centro os campos. Se por acaso eu quiser também carregar as receitas, eu poderia por aqui também fazer essa conexão, certo? Então eu vou clicar em nova fonte por aqui e os passos são os mesmos. Então, vamos formar nosso banco MySQL, o nome do servidor, o nome do banco de dados, ok novamente. Como já autenticamos antes, já informamos nosso usuário e senha, ele fica registrado, então não solicitou novamente, e agora a gente quer carregar as receitas também. Clicando sobre ela, veremos os dados, marcamos e ok. Então, nesse modelo, teremos duas tabelas, a tabela de despesas e a tabela de receitas, a qual também eu quero retirar as informações dela e tratá-la com o nome apenas de receitas. Nessa etapa da modelagem do banco de dados, é possível escolher as colunas, tratar os dados, né? Então, uma etapa muito importante de um projeto de BI é classificar essas colunas ou informar para o sistema quais são os tipos de dados contidos em cada uma das colunas. Tá? Também podemos limpar, por exemplo, essa tabela eu não quero, não preciso dessa tabela, né, dessa coluna, e eu posso clicar sobre ela e mandar remover. Outro exemplo, para o sistema brasileiro, o separador de decimal é vírgula. E lá no banco de dados padrão é ponto. Tá? Então, sempre quando carregarmos valores monetários do banco de dados MySQL, precisamos criar uma outra etapa que é a substituição. Então, clicaremos com o direito sobre o valor e substituiremos os valores, ou seja, iremos mandar o Power BI substituir ponto por vírgula, certo? Ao clicarmos em OK, veremos que o separador de decimal ficou como reais. Tá? Outra etapa muito importante, então, é dizer para o sistema que esse campo é um valor monetário, né? Ou que é um decimal, por exemplo. Então, aqui, como se trata de reais, né? Eu vou usar o número decimal fixo, né? Então, esse seria o formato brasileiro. O nosso campo histórico seria um campo texto. Nossa conta, neste momento, ela não é necessária, então eu posso removê-la. Nossa data é do tipo data e o nosso ID é um número inteiro sequencial. Fizemos isso na nossa tabela de receitas. Agora precisamos também tratar os dados na nossa tabela de despesa. Então, essa tabela também não vou querer. Nessa tabela, nessa coluna, vou substituir os nossos valores de ponto para vírgula. Coluna estabelecimento e conta também não vou querer. Esta coluna classificaremos como decimal fixo, esta como texto, esta como data e esta como inteiro. Então temos aqui nossos dados, a nossa modelagem, nossa limpeza dos dados, ela está feita. Nesse momento, clicaremos em fechar e o sistema irá carregar, irá atualizar esses dados. Então, aqui neste momento, ele está acessando o nosso servidor, buscando essas tabelas, realizando a limpeza dos dados e tratando os dados para que possamos criar visuais. Do lado, temos a tabela das receitas e das despesas. Então, o intuito desse vídeo
ensiná-los a publicar um dashboard dentro do Riser. Então, nesta tabela ou nesse visual, queremos criar nossos gráficos, né? Por exemplo, eu quero criar um gráfico de barras com as minhas receitas. Tá? Então, posicionei o gráfico e vou dizer para o sistema. Então, nesse gráfico de barras, eu quero usar como eixo, né, as minhas receitas, eu quero colocar o meu campo hierarquia de data. E no campo valores eu quero a soma das minhas receitas. Então ele funciona com arrastar e colar. Temos aqui já então um gráfico de barras totalizando o ano, né? Mas podemos ir fazendo o que chamamos de drill down, né? Então explodir as telas, né? Então eu posso ter uma série de anos, uma série de trimestres ou uma série de meses. Então, nesse momento, criamos um gráfico para o valor, mas esse valor eu quero dar um título para esse visual, então vamos chamá-lo aqui de valor de receitas por período. Precisamos também criar um visual de despesa, então podemos copiar esse visual clicando com o Ctrl C, Ctrl V, duplicaremos esse visual, alinharemos esse visual à nossa tela. Nesse caso, mudaremos o nome para despesas e trocaremos os seus campos. Então, a data da minha despesa no eixo e o valor das minhas despesas na coluna valores. Temos aqui dois visuais, então, um para receitas, um para despesas. Ah, mas no de despesas eu gostaria de utilizar uma nova cor. Então, assim, o Power BI ele tem uma série de tratamento de informações também, né? Então, no meu centro eu quero dois visuais e na minha lateral, por exemplo, eu quero uma listagem das minhas receitas, por exemplo, né? Então, eu quero deixar no meu visual aqui, por exemplo, a data da minha receita. Queremos também nosso histórico e precisamos saber também nosso valor. Iremos colocar um visual, alinhá-lo. Queremos colocar um título para ele também. Então aqui vai ser a relação das receitas, ou no caso de receitas. E queremos um visual também para as despesas. Então podemos reutilizá-lo, né? Então copiando e colando e trocando os seus campos. Neste caso, queremos a data, o histórico e o valor das despesas. A data novamente como calendário e também queremos a data no formato. Tá? Então temos aqui a nossa relação das receitas, a nossa relação das despesas. Tá? A coluna valor também queremos que ela possua duas casas decimais, então podemos tratar os dados. Então isso faz tudo parte, são todos detalhes, né, que deixam o nosso visual mais bonito, mais interessante, né? Então isso é muito importante tratá-los, tá? Ok, temos aqui dois visuais. E agora temos interações entre os visuais. Ao clicarmos em junho, veremos as despesas de junho, ou com o Ctrl conseguiremos filtrá-los, né? Tá? Então essa interatividade é muito bacana no Power BI, né? Que nos ajuda a, a deixá-los muito mais bonitos. Tá? Também incluiremos aqui uma caixa de texto, né? Com o nome de um visual. Nós vamos formatá-lo com um tamanho um pouco maior, negrito. Podemos também formatar nosso plano de fundo, inserir uma imagem, cores, né? Então isso, né? Então queremos
criá-lo nesse formato. Tá? Essa parte deixaremos centralizada. Ampliar um pouquinho aqui para ficar mais coerente com o espaçamento. Temos nosso dashboard. Como é que agora a gente faz para publicá-lo lá no Riser? Certo? Então, em primeiro lugar, iremos salvar esse projeto. Então, salvaremos ele aqui na minha área de trabalho, Riser, e iremos publicá-lo. Tá? Então, até agora estávamos desenvolvendo, estávamos na nossa máquina, né? Mas precisamos agora publicá-lo para que ele seja visível. Então, ao clicarmos em publicar, precisaremos ter a nossa conta na Microsoft. Tá? Então, isso é um cadastro inicial que precisamos fazer. Tá? No meu caso, já estava logado aqui, né? Então, nesse momento, ele ia pedir o usuário e senha lá do Power BI. Tá? Publicamos nosso relatório. Próximo passo é acessá-lo, né? Então, lá na nuvem, lá no servidor do Power BI, né? Ele já está web, já está publicado e com quem eu compartilhar esse endereço ou tiver acesso já consegue visualizar. Feito isso, como é que eu coloco dentro do Riser esse visual? Então eu quero trocá-lo, eu não quero mais esse visual aqui, eu quero jogar esse visual para dentro. Após publicarmos nosso visual no servidor do Power BI, agora queremos embutir esse visual dentro da nossa aplicação Riser. Para isso, temos a opção de compartilhar esse relatório, né? Então, de uma forma pública ou de uma forma com segurança, no caso com login e senha, né? Nesse caso, utilizaremos a função pública, pois se trata de um exemplo, né? E ao publicarmos um relatório, teremos a opção de gerar um HTML com um formato iframe. Tá? No meu caso, né, nessa tela, para ficar bonita, eu quero aumentar o tamanho dele aqui. Né? Aqui a gente tem a opção de escolher, né, esse tamanho, né, aumentá-lo para que ele fique tela cheia dentro do nosso projeto. Então, ao publicarmos, copiaremos o HTML do iframe dele e iremos acessar a plataforma de desenvolvimento do Riser. Então, logaremos na plataforma, logaremos em nossa aplicação e como tela de boas-vindas, teremos a função Tools, né? E nessa função Tools conseguiremos colocar um novo, né? Ou no caso, embutir aqui aquele projeto. Tá? No meu caso, eu vou aumentar o tamanho dele para 1670 por 865. E ao clicarmos em OK, veremos que ele já está substituído. Tá? Então vamos dar um visualizar aqui dentro da plataforma, um continuar. E teremos nosso projeto agora com o Power BI. Feito isso, iremos publicar essa ferramenta. Né? Então iremos atualizar o nosso site lá. Né? Então fazer uma atualização dessa ferramenta. E vamos fechar tudo e entrar novamente para demonstrar que tá? Então, agora temos dentro do nosso Riser, né, o projeto do Power BI. Tá? Claro que agora seria necessário configurar o agendamento das atualizações, né, para que isso reflita. Então, esses dados aqui, eles estão conectados diretamente à nossa ferramenta do Riser. Concluímos assim, então, a exemplificação de como embutir dentro do Riser relatórios do Power BI, tá? E torná-los dinâmicos, né? Então, a ferramenta Riser é uma ferramenta muito bacana e casada com o Power BI se torna uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Então, temos aqui um exemplo de que a gente consegue fazer muito mais, né? Uma coisa muito mais bonita, muito mais dinâmica, muito mais legal também, né? Com essas duas ferramentas junto, Power BI e Riser. Espero que tenham
gostado. Dúvidas, por favor, entre em contato com o suporte da Riser ou me coloco à disposição para ajudá-los nos próximos projetos. Um grande abraço